Olá pessoal, eu sou o professor Nilmar. Nós iremos agora apresentar a disciplina de funções e gráficos. Sei que é um momento diferente para vocês, mas vamos continuar nosso curso de matemática. Vocês passaram pelo primeiro semestre, passaram pela disciplina de elementos de matemática 1 e pelas disciplinas iniciais. Agora nós vamos iniciar o curso no segundo semestre com a disciplina de funções e gráficos. Lembrando para vocês que essa é uma das disciplinas mais importantes do nosso curso, que vocês têm que focar e dar um máximo de atenção para ela. Vocês vão entender porque eu vou explicar daqui para frente. Nesse primeiro momento, nós vamos apenas apresentar o que é a disciplina para vocês, como é que nós vamos trabalhar. Nossos trabalhos nessas atividades remotas são ditos dessa forma, tem? Devagar mesmo, nós vamos colocando, apresentando slides, nós vamos apresentando os slides para vocês, comentados, vocês vão tirando as dúvidas, postando material. É um modo simples, mas eu sei que depende muito de vocês. Então, o que é a disciplina de funções e gráficos? Ela é uma disciplina, pessoal, do eixo específico, uma disciplina específica do curso. Ou seja, nós vamos estudar matemática propriamente dito. Uma parte da matemática, que é as partes de funções e gráficos, né? Ela é uma disciplina que possui 60 horas da carga horária. Então, a nossa carga horária será de 60 horas. Nós iremos fazer 3 avaliações, 3 momentos avaliativos com vocês. Então, é uma disciplina importante do curso. Eu costumo dizer o seguinte, é uma disciplina fácil, porém é a base do curso. Você não pegar essa disciplina, você vai ter bastante problema com ela, ok? O que é que exige essa disciplina? Vocês pagaram no semestre passado elementos de matemática 1. Então era necessário que vocês pagassem essa disciplina para poder vir fazer essa. Essa disciplina de elementos de matemática 1, ela é praticamente uma revisão de tópicos do ensino fundamental. O que é que nós vamos estudar? O que é que nós vamos estudar nessas funções? Nós vamos estudar as noções de funções. Nós vamos aprender a conceituar, vamos aprender a enxergar um domínio, uma imagem. Essas coisas que vocês já viram no ensino médio, só que nós vamos ver com um pouco mais de profundidade, um pouco mais conceitual, para tentar entender realmente o que é isso. Aí nós vamos partir para as funções. Vamos estudar especificamente a função afim. Vamos estudar as funções quadráticas, especificamente as funções polinomiais. Então, lembrando que uma função afim não é nada mais que uma função polinomial de grau 1. E a função quadrática é uma função polinomial de grau 2. Mas nós vamos ver isso detalhadamente dentro do nosso curso. Devagarzinho, tópico por tópico, tentando explanar do melhor modo possível. Depois nós vamos ver as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Vocês irão ver as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Essa parte aqui também é importante. Muito aluno tem bastante dificuldade com essa parte de logaritmos, mas nós vamos desenvolver bem. E por fim nós vamos fechar com as funções hiperbólicas. Vocês vão entender o que é uma função hiperbólica mais na frente. Não vamos se assustar com o nome. Eu só peço que tenham bastante dedicação e cuidado com essa disciplina, porque ela é simples, porém, se você se atrapalhar nela, você vai ter bastante problema para frente. Então, quais são os objetivos que a gente pretende no decorrer dessa disciplina? A gente quer que você interprete e utilize diferentes formas de representação. Ou seja, você vai ver um conjunto de dados, você vai fazer uma análise daqueles dados, interpretá-los e tentar representar aquilo ali com um padrão gráfico, para poder tentar estimar posições futuras. Então, nós vamos praticamente fazer isso. Nós vamos o quê? Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representando em gráficos. Ou seja, você vai ter esse conjunto de dados, você vai ter que aprender a analisar e aplicar conhecimentos. Nós vamos também realizar previsão de tendências, extrapolações, contextos socioeconômicos, científicos e do cotidiano. Ou seja, situações do nosso dia a dia nós vamos trazer para a realidade de funções e gráficos e trabalhar a disciplina utilizando esses contextos. Eu disse, qual é a importância dessa disciplina? Olha, pessoal, vamos elencar aqui a importância. Vocês estão aqui no módulo 2, se vocês perceberem,
a nossa disciplina aqui. É a disciplina E2.3, funções e gráficos. A disciplina que iniciou o módulo, esse aqui é a matriz curricular do nosso curso. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que essa disciplina, se vocês olharem para o módulo 3, a disciplina Cálculo 1, olha o que é que ela está dizendo, que tem um pré-requisito, é 2.3. Ou seja, se você perder na minha disciplina de funções, você não pode fazer no módulo 3 Cálculo 1. Então, é uma disciplina de 60 horas, é uma disciplina curta. Porém, olha, o que é que acontece se você perder nessa disciplina? Olha o tanto de disciplina que você fica impedido de fazer antes de pagar funções e gráficos. Você não pode pagar cálculo 1. Consequentemente, você não pode pagar cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais e nem análise real. Ora, nós estamos falando de uma disciplina que está no começo do curso e que ela te trava em 5 disciplinas. Você fica travado em 5 disciplinas se você não fizer essa disciplina. Então, foquem, atenção, estudo, concentração, porque a gente precisa focar bastante nessa disciplina. Porque senão vocês vão ter um atraso muito grande dentro do curso. Eu sei que é complicado, nós estamos num momento difícil, esse período de pandemia, mas a gente tem que fazer um esforço para poder aprender mesmo essa disciplina. E olha, eu estou falando isso aqui, não adianta só passar não, gente. Você chega bem aqui, você passou em funções e gráficos de qualquer jeito, lá em cálculo você vai sofrer. Vocês vão ter muita dificuldade em cálculo. Isso porque você precisa saber, não é apenas entender, não. Saber mesmo a disciplina. Então é importante que você domine a disciplina para poder ter facilidade na disciplina de cálculo. Lá no cálculo ninguém vai fazer revisão de funções e gráficos, não. Vocês vão usar funções e gráficos. Aí o professor vai chegar, vou dar aula de funções hiperbólicas. E tu não sabe de nada de função hiperbólica, vai ter dificuldade. Vai ter bastante dificuldade e fazer o quê? Tá lá. Você tem que saber a disciplina. Tu tá lá em cálculo 2, vai utilizar o gráfico de uma função exponencial com a translação ou uma rotação no eixo. Você vai fazer o quê? Se você não aprendeu. Lá em cálculo 3, tu vai utilizar as rotações de eixos para poder entender o cálculo diferencial, e aí você não sabe. Vai fazer o quê? Você teve que aprender aqui na disciplina de funções, então vamos se dedicar nessa disciplina. É o foco total. Então o que a gente tinha para apresentar da importância da disciplina era isso. Então nós vamos utilizar esses livros aqui, um livro do ensino médio bastante conhecido, Fundamentos de Matemática Elementar. Ele é bom, um livro bom. Nós vamos utilizar o Fundamento de Matemática Elementar 2, que é o parte de logaritmos e exponenciais, né? Nós vamos utilizar como base principal esse livro aqui, a Matemática do Ensino Médio, volume 1. Ok? Então, esse livro é a base do curso. O livro de a Matemática do Ensino Médio. Tem. Aí, como complementar, nós vamos utilizar Matemática, Ciência, Contexto e Aplicações, o Ensino Médio, volume 5, tem? Nós vamos utilizar o volume 4, aliás, o livro de logaritmos, tem? Da Sociedade Brasileira de Matemática. Nós vamos utilizar Temas e Problemas também, da Sociedade Brasileira de Matemática, tem? Da coleção do professor de matemática. Nós vamos utilizar Tópicos de Matemática Elementar, os números reais, tem? Da coleção do professor de matemática. E nós vamos utilizar esse livro aqui da editora Bestseller. Então, é estudar, focar, ter atenção, que não vai ter nenhuma dificuldade. Eu desejo para vocês bons estudos, tem? Bom foco, tem? Vamos lá e obrigado, até uma próxima. Até mais.